quero começar com histórias, para que você conecte a mensagem. Esse ano está sendo um ano interessante, porque dia 24 agora eu vou fazer 27 anos que eu me batizei no Senhor. Dia 24 de abril de 99 foi o ano que eu me batizei. Também hoje eu estou como pastor ordenado ao ministério há 24 anos. Foi rápido, né, o processo, pensar, loucura. Mas há 24 anos eu pastorei igreja. Há 17 anos eu sou pastor da mesma igreja. Né? É um desafio muito grande pastorear uma igreja a longo prazo. Uma, porque eu não sei como eles me aguentam. Mas eu também confesso, não sei como eu aguento eles também tanto tempo, né? Perdi cabelo nesse período aí, né? Só Jesus na minha vida, né? E esse ano também, pela graça do Senhor, eu completei 50 anos de idade, né? Tem essa carinha de 55, né? Sabor 55, mas eu fiz 50 anos de idade. E quer queira, quer não, você reflete na vida. Eu tenho essa característica, você reflete, né? O que o pastor disse aqui, do que eu disse lá atrás, na verdade isso é sinal de maturidade, porque a maturidade te faz pensar, né, que não importa como você começa, né, importa como você termina, né, e não é o quanto você faz, mas é o quanto tempo você faz aquilo, né? Então, conversava sobre com os meninos aqui, a gente estava falando sobre casamento. Eles ainda não são casados, e eu estava falando por que muita gente se divorcia, porque não entende que aguentar o processo é um desafio muito grande, né? Ser casado. Eu sou casado há 22 anos, acredito eu, né? 22 anos, com a mesma mulher, né? Tenho 2 meninas, 2 filhas, uma já está com 18, a outra está com 15 anos, uma já está no processo da faculdade. Nós estamos nesse momento de vida muito peculiar. Mas se tem uma coisa que com tudo isso, com toda essa história que eu estou dizendo, eu já vivenciei muitas coisas dentro da igreja, porque eu não estou dizendo, são 27, são 28 anos eu entreguei minha vida a Jesus, intensos, vivenciados assim, até o tutano, sabe, dentro da igreja. Sabe, eu sou pastor, né? Como o pastor Douglas, a gente vivencia igreja 24 horas, 7 dias por semana. A gente diz que tem folga, mas não tem. A gente fala que tem férias, mas não tem, né? A gente vai para casa, mas não desconecta da igreja. A igreja está junto com a gente. É muita intensidade. E são processos muito intensos na nossa vida como pastor local, né? Mudanças, era casarão, virou local, né? Tudo isso gera muita intensidade, muito estresse. O pastor é muito apaixonado. Então, o que você tira de tudo isso? Eu já vi muita coisa, né? Modelo de igreja, crescimento de igreja, moda, né, vento, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Você sempre dentro do meio evangélico tem muito vento, né? Uma hora é uma moda não sei do que, uma hora é a parede preta, agora é branca, né? Aqui já mudou para branca, né? Não tem nada errado na cor da parede, e não é por causa só de moda, existe todo um conceito, uma filosofia por trás disso, é fato, né? Mas eu estou dizendo que, como pastor, eu já vivenciei bastante coisa. A gente hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente é muito conectado com muita coisa. Exemplo, muitos podem não me conhecer, mas eu sigo a igreja de vocês, eu sei o que está acontecendo o tempo todo aqui, o pastor está postando, ele segue a minha igreja, ele sabe como eu estou. Então, às vezes a gente não fala, às vezes 1 ano, não fala assim de tomar um café, mas sabe o que está acontecendo um na vida do outro. A gente está sempre conectado com gente que está conectado com a gente. O pastor Samuel Coelho veio aqui, amigo nosso também, está conectado, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes nós queremos algo mágico na nossa vida, ou às vezes a gente fala assim, qual é o segredo? Já parou para pensar nisso, né? Eu pergunto, qual é o segredo? Né?
eu queria ter a fé, eu queria vivenciar esse poder, essa glória. Ok, mas, e eu não estou aqui para dizer segredo e nem para inventar roda, mas eu estou aqui para dizer algo que eu acredito que pode funcionar muito para a tua vida. E eu estou aqui também como boca profética. Por quê? Porque o seu abençoado pastor, ele me ligou no meio da semana, e ele começa a mensagem assim: eu não aceito desculpas, se vira, mas o senhor tem que estar aqui no domingo. E eu, dentro de mim, tá. Eu falei, ótimo. Minha mulher estava do meu lado ouvindo a mensagem. Ela falou, Ricardo, eu tinha acabado de vender meu carro, assim, sabe, literalmente, acabado de vender. O cara levou, eu estava vendendo há muitos meses o carro, não conseguia vender. Essa semana veio uma oportunidade, o carro levou a chave do meu documento, vai embora. Ela falou, ok, e como que você vai? Você não tem carro? É verdade, falei para ela. Eu falei, eu não pensei nisso. Isso é outro problema. E aí consegui, graças a Deus. Minha esposa também precisava fazer uma viagem para casa da mãe dela, porque eu sou aqui de Suzano, sou vizinho de vocês, né? Mudei de Suzano faz 20 anos, mas sou criado e nascido aqui, criado em Mogi, nascido em Mogi, criado em Suzano. Bom, e aí o pastor falou, tá bom, e claro que eu vou orar. Por Deus, o que eu falo com a igreja? Isso é o princípio de todo pastor quando vai pregar. O que eu falo? E o Senhor me deu uma palavra para ser uma palavra profética, porque hoje vocês estão celebrando o aniversário da igreja, né? Então vocês estão celebrando, nós estamos aqui celebrando o final de um ciclo e o começo de outro. São 15 anos assim, dentro da cidade plantada, aqui na cidade. Ou seja, já estabeleceu algo. Ok, tem muitas conquistas, nós vimos aqui, tem uma história, tem muita história, muita conquista, nós vimos aqui o vídeo. Ok, e o final do vídeo foi, vamos olhar para o futuro. Muito bom o que Deus fez no passado, ou muito bom o que Deus fez até aqui. E o futuro que nos reserva? Nós não sabemos. Quem diria que em 2019 alguém ia falar assim, olha, vai vir um negócio aí que vai parar tudo, é pandemia, e a gente sendo igreja de uma forma que a gente nunca imaginou ser igreja na época. E tantas outras coisas. A gente não sabe o que o futuro nos reserva. Mas se tem uma palavra que eu posso dar aos irmãos e irmãs, é que é fato. A questão é, não existe um segredo, não existe uma mágica, mas existe algo que eu acredito é o que vai dar longevidade para cada um de nós, que é ter uma fé. Mas não é uma fé simples, porque fé todo mundo tem, convenhamos. Qualquer pessoa, até fora da igreja, tem fé. Até o ateu, ele tem fé que ele não crê. Convenhamos, todo mundo tem fé. Mas a fé que eu quero compartilhar aqui é a fé que permanece. Vamos ler um texto? Hebreus capítulo 10. Abre comigo na carta aos Hebreus. Capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Irmãos, eu vou ser bem despojado em relação a pregar, porque eu estou em casa, como disse o pastor, e eu creio nisso. Então, diz assim o texto, Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Diga perseverar. Amém. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele a quem virá não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
Irmãos, nós estamos numa época em que perseverar é o grande desafio das nossas vidas. Isso é tão fato, é uma realidade tão profunda, que as pessoas hoje, na grande maioria delas, elas não levam muito tempo as coisas. Então ela começa a trabalhar, ela começa um negócio, ela começa às vezes numa igreja, ela começa um projeto, ela começa um casamento, ela desiste no meio do caminho, e assim vai. Ou seja, perseverar se tornou um grande desafio. As pessoas começam bem, com entusiasmo, animadas, mas ao longo do caminho elas vão se cansando. E aí elas desanimam, e aí algumas até retrocedem. Quantos nós não conhecemos que começaram, mas hoje voltaram para trás? E a carta aos Hebreus, foi escrita justamente para os cristãos que estavam enfrentando perseguições por conta da sua fé, lutas. Esse era o cenário da igreja vivenciada naquela época, uma igreja com muita dificuldade, com pobreza, perseguição, né, o governo perseguindo, os religiosos perseguindo. Ser cristão naquela época era ser taxado como um indivíduo de segunda categoria, e eles passando dificuldade, gente perdendo emprego, gente perdendo família, gente morrendo por causa da sua fé, e esse era o ambiente no qual a carta foi escrita. E nesse contexto, o autor de Hebreus, ele exorta, né, ali os crentes a viver uma fé que permanece. Porque provavelmente eles estavam vendo gente declinar na fé. E ele escreve ali esse momento da carta aos Hebreus, justamente para que esses irmãos possam ter a sua fé firmada no Senhor e que eles permaneçam nessa fé. E que a igreja, porque quando a gente pensa na igreja, nós sempre lembramos a igreja de Atos, né? A igreja cheia do poder, cheia da glória, a igreja falando em língua estranha, mas agora já é a igreja de um tempo depois. Que aí passou o primeiro momento, passou a alegria, passou ali, porque passou a festa, passou a paixão inicial. E aí fica de fato aquilo que é para ficar. E a igreja passando lutas e adversidades justamente para esse processo de saber de fato quem é firme e quem vai permanecer. E nesse contexto nós precisamos entender, porque a nossa fé, ela não é momentânea. Eu confesso a vocês que eu tenho um lema dentro de mim: eu não me empolgo com os empolgados. Isso é um lema pessoal meu. Porque tem gente que é empolgada, ela vem, vamos fazer, vamos ganhar, vamos. Eu quero ver o tempo, é o tempo que vai me dizer isso, entendeu? Eu estou num momento que a gente às vezes pensa, mas eu costumo, quando eu faço casamento, hoje casamento é muito legal, né? Aí chega no casamento, tem os votos, e os votos hoje é animação, é quase que um stand-up, né? É gente dando risada, chora, é um negócio muito bonito, né? E eu costumo dizer depois para os casais, porque eles escrevem os votos, eu falo: olha, você deve pegar esse voto e colocar na geladeira. Daqui uns 3, 4 anos vocês lembram disso. Daqui uns 10 anos vocês vão ter que ler em voz alta. Depois do 15º ano você tem que começar a gritar os votos, Porque no primeiro dia tudo é lindo, tá apaixonado, pelo amor de Deus, arrumado, maquiado, né? A moça, o rapaz está magrinho, cabe dentro do terno. Eu quero ver na hora que a barriga começar a saltar para fora. Entendeu? O cara tá com cabelo que o topete faz assim. Quero ver depois, na hora que começa a dar umas entradas dessa. Entendeu? O que eu estou dizendo é o seguinte: começar é bom. Permanecer que é o desafio. E o Senhor tem nos chamado para permanecer. Vocês estão celebrando 15 anos, maravilhoso. Agora tem que permanecer para os 30. Para os 40, porque a igreja tem que ser pensada a longo prazo. A igreja não pode ser pensado de forma presente. Eu peguei muita amizade com o pessoal da Igreja Batista de Jundiaí.
pessoal da igreja batista chamado Casa de Deus em Jundiaí. Peguei muita amizade com o pastor Clóvis. A igreja tem 120 anos de idade, pastor. Pensa comigo. E eu amo essa história da igreja, e eu conversando com o pastor, eles contando a história, eu fui lá, igreja grande, um prédio lindo, sabe? E a igreja tem 3, 4 mil pessoas, e ele falou, pastor, a gente construiu isso aqui, tal. Aí ele falou, pastor, mas entenda uma coisa, nada do que 120 anos não resolva. Porque eu falei, puxa, eu estou querendo construir a minha igreja, o prédio. Ele falou, calma, pastor, nada que 120 anos não resolva. Eu falei, nossa, tudo isso, né? Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que perseverar. Eu não estou fazendo igreja para mim, eu estou fazendo igreja para os outros. É para a próxima geração. Por que a Gisele não está aqui? Porque está lá. Está lá com a criança. Ah, então. Mas tem gente com crianças. Crianças estão lá. Por que as crianças estão lá? Ah, não, é para não atrapalhar o culto. Não, é porque a igreja está pensando a longo prazo. Essa é a importância do trabalho infantil. É a igreja semeando a igreja do futuro. Está preparando. Porque a gente, como o pastor disse, está ficando velho. Ontem, novinho na fé, aquela coisa, aquela alegria, animação. Hoje, sabe, quando você é novinho, a gente saia da igreja, né? Ia comer, comia 2 x-salada, ia para casa e dormia. Hoje, se comer um, já passa mal a noite toda, não começa, não é assim? Ô, idade, Jesus amado, entendeu? Você tem horário para comer? Esse dia eu fui no churrasco, eu estou lá comendo no churrasco. Na hora que eu olhei, falei, 10 horas, parei. Minha mulher falou, o que aconteceu? Eu falei, parei de comer. Os caras, o que aconteceu, pastor? Eu falei, parei. Aí o outro chegou do meu lado e falou, pastor, por que você parou? Eu falei, rapaz, se eu comer a partir de agora, eu não durmo à noite. Oh, coisa! Você começa a se regrar. Esse dia eu estava fazendo sopa, não gostava de sopa, agora começa a gostar de sopa. Quando era jovem, já viu jovem gostar de sopa? Não, isso é comida para homem, não. Isso não alimenta. Hoje à noite você fala assim, cara, uma sopinha. Se você está querendo uma sopinha que você já passou dos 45, 50, entendeu? Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que a gente precisa ter essa fé que o escritor de Hebreus está nos chamando. E é interessante que o texto de capítulo 10, versículo 35 até o final, ele precede o capítulo 11 que fala sobre a fé. E por que ele faz isso? Não existe nada à toa na Bíblia. Porque ele vai falar sobre os heróis da fé no capítulo 11. Só que ele prepara o leitor para entender que existe um elemento dentro da fé que vai fazer toda a diferença, que não é emocional. Não é momentânea ou não é circunstancial. É um elemento que chama para uma fé firme, resistente e perseverante. Então o escritor, de forma muito sábia, ele planta uma semente para depois vir falar sobre fé. Mas dentro da fé existe um elemento chamado perseverança. Não é uma questão de, uau, que fé grandiosa! Jesus falou, se tiver tamanho de uma mostarda, mas é perseverante, é o tempo. Não é o tamanho do presente, mas é o quanto você consegue manter isso. Quem está recebendo, diga amém. Então é isso que o autor está dizendo. Essa fé, ela tem algumas características. Primeiro, uma fé que não joga fora a sua confiança. O texto diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A confiança aqui não é em nós mesmos, mas é a confiança nas promessas do próprio Deus e no próprio Senhor. Então, irmãos, vai ter hora na nossa vida em que quando nós vamos olhar circunstâncias ou para nós mesmos, você desanima. Irmãos, eu vou falar para vocês, tem dia que eu desanimo olhando para certo, eu tenho que fazer um exercício de olhar. Porque quando você olha para o mundo de hoje, irmão, não sei você, mas eu desanimo. Você fala, meu Deus do céu, onde nós estamos parando com essa vida doida que esse povo está vivendo? Você fala assim, o mundo está maluco. Entendeu? Você começa a olhar certas coisas que acontecem nesse mundo, você fala, não acredito que as minhas filhas estão crescendo num tipo de mundo como esse. Aí você olha, né, nós estamos aí, política, tudo, até para a própria igreja, você fala assim, cara, eu vou desviar.
Mas o porquê? Aí você olha para si e você fala, estou lascado, estou cheio de dificuldade, tenho crise, tenho momentos de fraqueza, de debilidades. Agora está conversando no carro sobre um assunto, eu falo, olha, eu reconheço como pastor que a nossa igreja tem essa debilidade nessa área e a gente precisa melhorar. E eu falei para eles, eu não tenho resposta para vocês sobre esse assunto. Eu não tenho uma solução ainda, estou esperando em Deus. Ou seja, nós somos limitados. E quando nós olhamos para isso, é lógico que você vai desanimar. Por isso a palavra de Deus diz, olha, não abandoneis a vossa confiança, mas a confiança é a pessoa de Cristo, é a promessa do Senhor. Ele tem uma promessa sobre a tua vida, Ele tem uma promessa sobre essa igreja. E mesmo que aos olhos naturais ainda não se cumpriu, Ele vai cumprir, porque Ele prometeu e Ele não mente. Ele não mente, Ele não volta atrás, a palavra dEle não volta vazia. Às vezes não é no nosso tempo, mas o tempo dEle vai chegar. Então nós precisamos confiar, sabe? E a confiança, ela se constrói com experiências reais no Senhor. Por isso nós não devemos deixar de buscar ao Senhor, porque em todo momento que nós buscamos, nós vamos ter confiança nele, é de glória em glória, de vitória em vitória. Às vezes nós queremos grandes conquistas, mas esquecemos de celebrar as pequenas do dia a dia. O milagre, ele não acontece por um acaso, o milagre é construído. Já parou para pensar nisso? O milagre é construído. E aí quando você olha, quando você percebe, fala, meu Deus, aconteceu. Mas ele não aconteceu do dia para a noite, você não dormiu e acordou, né? Foi um processo, uma construção diária, pequenos milagres, pequenas mudanças, pequenas transformações que Deus vai fazendo. Deus pega Deus move uma coisa, Deus abre uma porta, fecha outra, e vai ajustando, e vai te empurrando. Quando vê, você está testemunhando do milagre de Deus. Abandonar a confiança é permitir que as circunstâncias falem mais alto que a promessa. Não permita que nenhuma circunstância cale a boca de Deus na tua vida. Eu amo esse texto, eu tenho declarado ele esses dias, quando no meio da circunstância adversa, Jó ali perdeu tudo, doente, em crise existencial, sendo acusado de um monte de circunstância, a Bíblia diz que Jó se levanta e diz, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão impedidos. Ou seja, a promessa de Deus sempre vai ser a voz que define a minha vida. Quem perde a confiança também perde a esperança da recompensa. Uma fé que permanece, ela decide continuar confiando, mesmo que ninguém entenda. Persevera, irmão. Mas ainda não aconteceu, continua perseverando. Mas parece que não mudou nada. Está mudando, é que você ainda não conseguiu enxergar da maneira como Deus enxerga. A ótica de Deus é diferente da nossa. E Deus não vai ficar dando satisfação para nós o tempo todo. Continua caminhando de fé em fé. Ah, pastor, mas eu ainda não tenho a fé suficiente para dar o passo. Dá o passo e depois vem a fé. É assim que funciona. Uma fé, o que é uma fé que permanece? É uma fé que suporta o processo com perseverança. O versículo 36 diz, com efeito, tende necessidades de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmão, perseverança não é passividade, é resistência ativa. Ah, eu vou perseverar, não vou fazer nada, eu vou continuar fazendo. O salmista diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Está doendo, está difícil, mas eu continuo semeando, porque uma hora essa semente vai frutificar. Eu continuo batendo, porque eu sei que uma hora vai abrir. Eu continuo insistindo, porque eu sei que uma hora vai acontecer. É a fé que não é passiva. Tem gente que fala, eu tenho fé, mas ela não está fazendo nada. Ela desistiu, ela parou. Não para, não desiste, não abandona, não volta atrás, vai para frente. Eu me lembrei de um filme. Hoje eu estou fazendo negócio de idade, né? Então, acho que é um culto de dentarista que chama isso. Mas quando eu era garoto, tinha um filme do Van Damme. Foi o primeiro filme do Van Damme.
Olha rapaz, por isso que a minha geração foi abençoada. Por isso que a nossa geração aguenta tudo. Olha o nome do filme, você tem 7, 8 anos de idade, eu vou assistir com os meus amigos. Retroceder nunca, render-se jamais. Quem lembra desse filme? Você denunciou aí a sua idade. Rapaz, você assiste um filme desse, eu saía para a rua, queria dar porrada em tudo quanto era menino. Retroceder nunca, render-se jamais. Hoje os filmes, não sei como chora a estrela, umas coisas estranhas o nome de filme, né? Filme que faz você chorar. Não, o nosso filme era para... Você chorava depois, porque você apanhava na rua, ia brigar. Tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, o tema do filme é maravilhoso. O filme não é tão bom, mas o tema é. Convenhamos. Retroceder nunca, render-se jamais. Rapaz, olha o lema do filme. Porque uma fé que suporta o processo com perseverança. Existe um tempo, olha aqui para mim, existe um tempo entre a promessa e o cumprimento. E no meio desse tempo chama-se processo. Irmão, não tem como você fugir do processo. Porque na verdade, irmãos, vamos tentar fazer aqui, ó. A gente acha que o milagre está lá. Mas o milagre não está lá, o milagre está no processo. O milagre é o próprio processo de Deus. Quando você olha, pastor, e você olha para trás e vê a história da igreja, o milagre não está aqui o prédio hoje, está no processo de tudo que Deus fez na vida de vocês. Porque por mais que as mudanças, ela não foi... A importância desse processo todo não foram as mudanças físicas. Era parede branca, agora é parede preta. Era num prédio, era num outro. É um nome, não é outro. Mas as mudanças internas dentro do seu coração foi enorme. E o verdadeiro milagre está aí. Um casamento que se tornou mais sólido, mais resistente. Entendeu? As suas filhas que estão recebendo um tipo de alimento, e as crianças que crescem nesse ambiente, que isso está definindo a história delas e depois delas. Já parou para pensar o efeito disso? Às vezes a gente fica tão apegado em prédio, mas a gente não tem noção de que igreja, de fato, o efeito dela é gigantesco. A perseverança, ela na verdade, ela revela o tamanho da nossa maturidade espiritual. Porque quem não aguenta processo é criança. Corrige criança, como que ela faz? Ela berra, ela espernia, ela, né? Você já corrigiu alguém na igreja que saiu da igreja, pastor? Já fez isso? Essa semana, eu vou te falar uma coisa. A irmã lá da nossa igreja foi corrigida. Ela estava fazendo um negócio lá e o irmão chegou e falou: irmão, calma aí, não é assim, sabe, tem que fazer de outro jeito, está fazendo errado. A irmã ficou brava, saiu da igreja, saiu do grupo, saiu e foi embora, e a gente foi atrás, irmã, não quero saber, minha decisão está tomada, e pronto. Eu falei: tá bom, vou fazer o quê? Vida que segue. Mas por quê? Porque imaturo, ele não aguenta, sabe, ele não aguenta ser chamado a atenção. Fazer a vontade de Deus não nos livra das lutas, sabia disso? Mas Ele nos sustenta no meio delas. E a fé que permanece é aquela que você cresce dentro do processo. Uma fé que permanece é uma fé que vive na expectativa da fidelidade de Deus. Olha o versículo 37, ele diz assim: olha, pois em breve, muito em breve, aquele que virá não demorará. Deixa eu falar para você, irmão. Eu não sei quanto tempo você está esperando algo acontecer, mas Deus nunca vai chegar atrasado para você. Eu sei que nós temos uma certa ansiedade.
Eu sei que nós queremos as coisas tudo do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. E eu vejo com Deus, as minhas experiências sempre assim. Quanto eu mais queria apressar Deus, era o que menos que Ele fazia. Acredita nisso? Eu estava falando do meu carro, rapaz, eu pus esse carro para vender. E todo mundo falava assim, não, esse carro vai vender rápido. Seu carro vai vender rápido. Você vai ver, vai chover. Às vezes a gente parava na rua e falava, quer vender? Eu falei, não vou vender no carro, não vou vender. Aí, vou vender. Decidi com a minha esposa, vamos vender. Pus o carro para vender. Só apareceu picareta. Eu falei, meu Deus do céu. Pus o carro não sei o quê, põe não sei aonde. Eu falei, não vende. Eu fiquei tão nervoso, por causa do carro quebrou, tive que arrumar, que eu fiquei doente. Naquele dia que eu fiquei doente, eu falei, pode parar. Ficar doente por causa de carro, chega. Também agora também não quero mais vender. Virei e falei isso aí. Aí esses dias eu falei, não quero vender. Então deixa, agora não quero saber disso. Eu estou preocupado com outras coisas. Eu estava preocupado com outras coisas, eu falei, não quero nem pensar nisso. Tirei o adesivo, falei, não quero saber, não saber. Estava nem pensando lá em vender o carro. Aí essa semana chegou o rapaz lá, quer vender? Não, o rapaz conversando comigo, falou, ele falou, manda a foto, mandei a foto, ele falou, tem uma proposta agora. Eu vendi o carro, mas até eu fiquei assustado. Eu falei, quando eu queria não acontecia, mas quando eu não queria, acontece. Porque Deus não chega atrasado, Ele sabe o tempo certo das coisas. O texto diz, olha, daqui um pouco de tempo, o relógio de Deus não está muito combinado com o nosso. Mas é para nós aprendermos a confiar no Senhor. Essa é a fé que permanece, aquele que confia no Senhor. Promessa, ela tem data marcada, mas ainda é desconhecida para cada um de nós. O milagre já aconteceu, diante de Deus já está pronto. Você entende isso? Mas parece que Deus está demorando. Não é que Deus está demorando, é só para você descansar nele. Nas coisas de Deus é assim, quanto mais descansado eu fico, mais Ele faz. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A fé que permanece é aquela que aprende a esperar sem desistir. O segredo é desistir, é não desistir, perdão. Porque hoje as pessoas desistem tão fácil. Não é verdade? Não quero mais. Casamento, não quero mais. Por quê? Incompatibilidade de gênero. Você não entendeu o que é casamento. Eu não gostei, porque que ela não fez o ovo do jeitinho? Eu falei, irmão, isso não é motivo para separar. Aleluia, tem gente falando, irmão. O pessoal chega da igreja, eu não vou mais, porque, eu estou com o irmão. Uma fé que permanece é uma fé que escolhe viver e não retroceder. O texto diz, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder a minha alma não se alegra nele. Quando nós retrocedemos, nós ofendemos a Deus nesse aspecto. Quando eu desisto, eu estou dizendo, Deus não é bom o suficiente. Para pensar nisso. Deus não é bom. Nós precisamos entender que a fé não é um ponto de partida, ela é um estilo de vida, é todos os dias. O meu justo viverá pela fé. A fé, ela vai ser requerida de nós todos os dias, todos os momentos, em todas as áreas. Na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas finanças, em todas as áreas vai requerer fé. A minha filha, com 18 anos, ela está num processo da universidade. E assim, a gente precisa de um milagre nessa área, porque ela foi, graças a Deus, aceita por uma universidade americana. A gente está muito feliz por isso. Uma coisa assim, sobrenatural, a gente sabe. Só que os Estados Unidos é dólar, e o dólar é quase 6 vezes aqui. E aí ela ganhou uma bolsa já absurda, mas mesmo assim eu falei, não dá. Ou é 100% ou não é nada, Deus. Porque eu só posso com 100% da bolsa. E existe a possibilidade, e ela está no processo. E aí, todos os dias à noite, todos os dias nós estamos orando.
E cada etapa, porque é um monte de processo, em cada etapa eu vejo Deus agindo. Se vai acontecer, eu confesso a vocês, eu não sei, mas eu estou confiando em Deus. Mas a nossa fé como família, a gente já está sendo beneficiado, porque toda noite a gente está fazendo culto de louvor e adoração para isso. Sabe, como família. Se já dá 11h30 da noite, está todo mundo cansado, chegou tarde da igreja, aquela coisa, fala, vem cá, vem, vamos ajoelhar aqui, vamos orar, todo mundo orando, batendo nessa porta. Porque a fé é um estilo de vida. Vamos orar, precisa vender o carro, aí vamos vender o carro, vamos orar pela venda do carro. Nós precisamos aprender a aplicar a fé em tudo. Eu aplico fé quando eu vou fazer compra. Eu vou fazer compra com a minha mulher, eu já vou orando. Deus prepara os melhores preços, os melhores descontos. Eu vou, irmão, por quê? Porque custa. Quando minha mulher encana numa roupa, porque mulher tem isso, né? Eu preciso de uma roupinha. Aí ela fala assim, eu quero tal roupinha, ou tal sapato. Aí você roda um shopping inteiro e ela consegue dizer, eu não achei. Aí eu oro, falo, Deus, prepara já para eu andar menos, para eu gastar menos. Eu oro, porque nós precisamos aplicar nossa fé em todas as áreas. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? Retroceder é escolher por segurança aparente, em vez da obediência ao Senhor. Nós precisamos aprender a obedecer, e obedecer a Deus é confiar, mesmo que a gente não enxergue nada. Isaías 50:10, se eu não estiver enganado, fala, mesmo que não tiver luz alguma, continue confiando no Senhor. Isso é fé. Fé não é ter certeza, no sentido de algo palpável. Eu vou comprar uma casa. Na hora que tiver 400 mil reais na minha conta, eu compro. Irmão, no meu caso não deu para esperar, não. Eu precisei comprar pela fé. Agora, eu não estou não estou dizendo que você precisa fazer loucura, eu não estou dizendo isso. Então amanhã eu vou lá na Magazine, vou comprar aquela televisão de 70 polegadas, fazer um carnê, falar, é pela fé. Não, irmãos. Mas é você aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias da sua vida, em todos os momentos. É você olhar para o futuro, mesmo que você não enxergue muita coisa. Porque às vezes nós queremos isso, a gente quer uma visão, né, pastor de igreja, né, no começo, lá atrás, acredito que era isso, né, você precisa ter uma visão, eu quero ter uma clareza, da onde eu vou chegar, de como eu vou fazer, aí no decorrer do tempo você vai descobrindo que isso não funciona tudo aquilo, aí você pega um livro de crescimento de igreja, aí você fala, vou aplicar, não funciona, as coisas funcionam tudo diferente, né? Eu amo o Manual de Célula, o Manual de Célula é maravilhoso, mas se tudo acontecesse como o Manual de Célula, a gente já ganhava a cidade toda. Ninguém diz que tem gente que desiste, ninguém diz que tem líder que abandona no meio do caminho, e o que eu faço com isso? É aí que você precisa confiar no Senhor. Saber que Deus está no controle de todas as coisas, pastor, nunca se esqueça de que é o Senhor que é Deus dessa igreja, nós somos apenas dispenseiros. Sabe, nós precisamos enxergar, pastor, que nós, os obreiros, os irmãos que ajudam, nós não temos a responsabilidade da provisão, nós temos a responsabilidade da administração. A provisão é do Senhor. Nós somos dispenseiros, nós temos que cuidar daquilo que Deus coloca na nossa mão. E quando nós cuidarmos e fizermos o que tem que fazer, Deus continua fazendo a parte dele. Sabe qual é o problema? A gente quer cuidar da provisão, a gente quer dar um jeito de trazer na força a provisão. E depois esquece de cuidar daquilo que está cuidando aqui dentro. Essa é a palavra para os irmãos. Cuide daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos hoje. Cuide do seu casamento, mesmo que ele pareça que não está bom, cuide bem dele. Cuide bem daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, mesmo que seja um pequeno negócio que aparentemente não dê lucro, continue cuidando, porque aquele que é fiel no pouco, no muito vai ser colocado pelo Senhor. Você crê nisso? A fé que permanece é a fé que decide permanecer e avançar, mesmo quando seria mais fácil voltar atrás. E eu quero concluir dizendo isso. Pode subir a banda. Uma fé que permanece, ela não abandona a confiança,
mas ela persevera no processo. Ela espera com esperança. Eu gosto de Romanos 4, quando fala a respeito de Abraão e fala, olha, Abraão creu contra a esperança. Mesmo que aos olhos naturais o seu corpo já não podia mais produzir filhos, e olhando para a esposa, naturalmente ela não tinha condição de ser mãe, mas ele continuou confiando na promessa do Senhor. E tanto ele continuou confiando que o nome dele foi mudado para Abraão e Sara, mãe de multidão e pai de multidão. Mesmo ele sendo um idoso, avançado, não podendo mais ter filhos, olhando para a esposa, naturalmente não podia mais ter filhos, ele continuava profetizando, você vai ser mãe de multidões. A fé que permanece é a fé que continua profetizando. Olha, às vezes seu filho não está na igreja, não está servindo, não está firme no Senhor, mas continua profetizando que ele é promessa do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Eu e a minha casa, a promessa de Deus é o pacote completo. Ah, mas ele não está aqui, eu queria tanto que ele estivesse aqui, ele está em outro lugar, eu nem sei onde ele está. Não importa, a promessa de Deus é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa de Deus para essa igreja local é essa, que vocês vão avançar. Eu não sei se a promessa de Deus é que vão ganhar a cidade toda, mas eu tenho uma convicção, que a promessa de Deus é que vocês vão trazer influência sobre essa cidade. A promessa de Deus é que vocês vão enviar pessoas para o campo. Há uma promessa de Deus sobre vocês. Nós precisamos aprender a perseverar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.